vamos falar do futuro hoje, tá? O futuro, do presente, do indicativo, eu farei, eu comerei, nós viajaremos, assim por diante. Ele é usado para eventos que, obviamente, vão ocorrer posteriormente ao momento da fala, agora. Então, gente, le futur, tá? Eu farei, nós estudaremos, vocês viajarão e assim por diante. Parece um tempo verbal um pouquinho complicado, na verdade vocês vão ver que eu vou desmistificar, vou te passar a receita do bolo que você vai seguir à risca. Seguindo a risca, essa receita não tem como errar. Vamos entrar em modo aula e vou passar a receita para vocês, a receita do futuro. Então, gente, quais são os ingredientes da receita do futuro? Do futuro, tá? Gente, primeira coisa que você precisa ter. Deixa eu botar uma imagem legal. Aqui, olha só. La recette. Qual é a receita? Presta atenção agora, tá, gente? Presta atenção. Se concentra. Quais são os verbos que eu sempre falo para vocês? Gente, esses verbos, tem um jeito de ensinar, mas esses verbos, eles são fundamentais. Eles vão te ajudar a fazer outras coisas na vida. D'accord? Avoir e être. O verbo ter barra haver, o verbo ser barra estar. Gente, no presente, não precisa vocês dominarem o subjuntivo do avoir, o futuro do pretérito do être. Não, o presente. Eu sou, você é, eu tenho, ela tem, nós temos, vocês têm e assim por diante. Isso te ajuda muito, muito para fazer um monte de coisa, inclusive. Ele faz parte da receita do bolo. Fundamental. Então, la recette, você vai ter que dominar o verbo avoir. Esquece do verbo être por enquanto. Se você quer falar no futuro simple, no futuro do presente do indicativo, saiba que um dos ingredientes essenciais é o verbo avoir. Então vamos partir lá. Vamos partir. Qual é a receita? Primeiro ingrediente da receita é o verbo avoir. Tá bom? O segundo elemento da receita, eu diria, o infinitivo dos verbos. E vou colocar uma porcentagem aqui, 98%. Tá? Peraí, quais são os ingredientes da receita do futuro? Dominar o verbo avoir. 1. Imprescindível. 2. Ou infinitivos dos verbos. O que é o infinitivo? O que é o infinitivo? É muito fácil. E isso é válido para 98% dos verbos. Gente, nós temos em francês aproximadamente 12 mil verbos. Com essa forma que eu estou te passando, você vai ficar tranquilo para mergulhar. Você faz os cálculos. Né? 1% dá 120, 2% 240. Então você vai estar com 11.760 verbos dominados. Tipo, muito mais fácil de fazer, de conjugar. Tá? Então, gente, primeiro elemento, o verbo avoir. Eu vou conjugá-lo. E é bom que você vai fazer uma revisão. J'ai, tu as, il a. E ó, eu sou mesmo assim, tá? Eu coloco todos os pronomes pessoais, porque tem liaison. Ela, repete comigo. Il a, elle a, on a. On a. Tá? Vamos continuar. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ou seja, aqui tem o verbo avoir, tá? Simples. J'ai, repete comigo. J'ai. Tu as. Boca de U, som de I. Tu as. Il a, som de L, tá? Il a. Eu não falei il a. Eu falei il a. I-L-A. Il a. Elle a. On a. Nous. Som de Z. Nous avons. Vous. Som de Z. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Som de Z também. Tá? Tendo esse verbo avoir lindo, é o meu primeiro ingrediente. Sem ele, você não vai longe. Então, primeira coisa, vamos repetir em modo papagaio. J'ai, tu as.
Repete. Il a. Ela. On a. A gente tem. Nós temos. Nous avons. Vocês têm. Vous avez. Eles têm. Ils ont. Elles ont. D'accord? Donc, très très important de dominer le verbe avoir. Por que é interessante? Simples. Eu vou isolar o verbo. Vou pegar o verbo, por exemplo, aimer. Eu vou identificar o radical. O radical, raiz. É a raiz do verbo. Comer, fazer. F-A-Z é o radical. E-R é uma terminação. Fazer. Eu como. Você come. Nós comemos. E aí tem a terminação. Então, no futuro, quando você domina o verbo avoir, você já sabe fazer o futuro. Olha só. Essa aqui, o verbo avoir no futuro, igual às terminações do futuro estão escondidas no verbo pilar, que eu chamo sempre do verbo pilar, avoir. As terminações, presta atenção, do futuro estão escondidas no verbo pilar avoir. Como assim, Jerome? Repara bem. Vou colocar isso de verde. E. Tá? Aqui vou colocar só uma, para você não se confundir, tá bom? Tá? E lá, tá? Lembrando que isso aqui é a mesma pessoa, obviamente. Tá? Ela tem, ele tem, a gente tem. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Então, olha só. Eu estou só colocando de vermelho. E aqui, tá? E aqui, presta atenção. Vou só tirar esse ONS e vou esquecer o AV. Ponto final. Então, gente, o verbo avoir é o verbo ter barra haver. É o verbo pilar porque ele serve para fazer o futuro. Eu só pego ele, está vendo que eu não fiz nada. Peguei ele praticamente a 90%. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Tá, e aí? Essa aqui é a receita, esse aqui é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente, o infinitivo dos verbos, é a segunda coisa que me importa. O verbo parler, que significa, tá, falar. O que eu faço? Repara bem, eu vou isolar de azul o radical, sendo que CR seria uma terminação, tá? Então, eu vou isolar praticamente, vou deixar de lado as duas últimas letras. Você vai pegar o verbo, o infinitivo do verbo, e quando você fala comer, fazer, ter, falar, é o infinitivo do verbo, tá? O radical é a raiz do verbo, aonde eu tiro esse finalzinho. Aqui você vai usar o infinitivo. Então, é um tempo verbal muito simples. Por quê? Identifiquei as terminações. Eu pego o verbo como ele vem. Vem pra cá, verbo. Acabar. Finir. Vem pra cá. Não vou tirar nada de você, você é meu amigo, e vou colocar as terminações e funciona muito bem. Vamos lá. Então eu pego o infinitivo. O verbo completo. O infinitivo é o verbo completo. D'accord? Igual o verbo completo, tá? Na forma infinitiva, ou seja, sem conjugação. D'accord? Parler. E o que eu falo aqui? O que eu faço? Aí eu vou botar je, tu, il, elle. Vamos fazer. On, a gente. Nous, nós. Vous significa tanto o senhor, a senhora ou vocês. Il e ela, tá? Só o primeiro verbo eu vou fazer desse jeito aqui, mas depois a gente vai resumindo com il e il, tá? Então, Jerome falou para mim para pegar o infinitivo, ou seja, o verbo na íntegra completo. Je, parler. Aí, sabe o que eu vou fazer? Copiar, colar. Copiar, colar. Ou seja, imagina se eu falasse comer, eu quero o futuro. É bem parecido com o português, gente, hein? Repara bem, não? Acabar. Acabaremos. Tem acabar, o verbo na íntegra e a terminação. Então, je
parlais, tu parlais, il parlait. Peguei o verbo como ele veio. E aí, o que eu vou botar? Vou colocar esses aqui, gente. Aí, AS, A, ON, E, ON. Ou seja, você pega simplesmente... Ó, aqui, vou botar aqui, vou colocar aqui. Aí, grande. Je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Acabou. Eu tenho meu futuro aqui. Simples assim. Ah, mas João, funciona para 98% dos verbos em francês.